Você sabia que os maiores heróis da Marvel não nasceram apenas da imaginação? Eles são, na verdade, um reflexo da história, dos medos e das esperanças do século XX. Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Thor e Namor foram criados em momentos cruciais. E a história por trás de cada um deles é tão fascinante quanto suas aventuras nos quadrinhos e no cinema. Vamos começar pelo primeiro de todos, muito antes dos Vingadores se reunirem. Em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, surgiu Namor, o príncipe submarino, criado por Bill Everett para a Timely Comics, que mais tarde se tornaria a Marvel. Ele estreou na histórica revista Marvel Comics número 1. Filho de um humano com uma princesa de Atlântida, Namor não era o herói bonzinho que todos esperavam. Ele era agressivo, vingativo, e via a humanidade como uma ameaça aos oceanos. Essa personalidade ambígua, que o colocava como herói e vilão ao mesmo tempo, era algo totalmente novo para a época. Namor representava a fúria da natureza contra a exploração humana, um tema que continua incrivelmente atual. Ele foi a primeira faísca do que viria a ser o universo Marvel. Com o mundo mergulhado na Segunda Guerra, a necessidade de um símbolo de esperança se tornou urgente. E foi assim que, em 1941, Joe Simon e Jack Kirby criaram o Capitão América. Steve Rogers era um jovem magro e frágil, desesperado para lutar por seu país, mas sempre rejeitado pelo exército. Sua coragem, no entanto, era gigante. Ao se voluntariar para um experimento secreto, ele se transformou no super-soldado, o Sentinela da Liberdade. A capa de sua primeira revista foi um soco no estômago do totalitarismo. O Capitão América dando um soco em Adolf Hitler, meses antes dos Estados Unidos entrarem oficialmente na guerra. Ele se tornou um ícone de patriotismo, mas seus valores de liberdade e justiça eram universais. Após a guerra, sua popularidade diminuiu e ele chegou a ser esquecido, mas seu retorno nos anos 60 o transformou em uma lenda, o homem fora de seu tempo lutando para encontrar seu lugar em um mundo que ele não reconhecia mais. Avançando para os anos 60, entramos na era da Guerra Fria, um período de tensão global e medo da aniquilação nuclear. Foi nesse cenário que, em 1962, Stan Lee e Jack Kirby criaram um dos personagens mais trágicos e poderosos da Marvel, o Incrível Hulk. O cientista Bruce Banner, em um ato heróico, salva um jovem de uma explosão de raios gama e acaba absorvendo toda a radiação. A consequência? Sempre que a raiva ou o medo tomam conta, ele se transforma em uma criatura verde de força incontrolável. O Hulk é a personificação do conflito que existe dentro de todos nós, a luta entre a razão e a fúria, o controle e o instinto. Ele não queria ser um herói. Na verdade, ele só queria ser deixado em paz. O personagem era um espelho do pavor da sociedade sobre o poder destrutivo da ciência e os monstros que poderiam ser criados por ela. No mesmo ano de 1962, a Marvel decidiu olhar para os céus. Para a mitologia, Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby foram buscar inspiração nas lendas nórdicas para criar o poderoso Thor, o arrogante deus do trovão. Filho de Odin, é banido para a terra por seu pai, para aprender uma lição de humildade. Vivendo entre os mortais, ele redescobre seu valor e se torna um dos maiores protetores da humanidade. Thor abriu as portas do universo Marvel para a fantasia, misturando deuses, reinos mágicos e batalhas cósmicas com os dramas humanos do dia a dia. Ele mostrou que as histórias de super-heróis podiam ir muito além da ciência, explorando temas como orgulho, sacrifício e redenção, em uma escala épica. Um ano depois, em 1963, a Marvel apresentou um herói que não tinha poderes divinos ou mutações genéticas, mas sim uma mente brilhante e uma vontade de ferro. O Homem de Ferro, criado por Stan Lee e sua equipe. Tony Stark era um gênio bilionário, playboy, filantropo e principalmente um fabricante de armas. Sua vida mudou para sempre, quando foi sequestrado e gravemente ferido. Para sobreviver e escapar,
ele constrói uma armadura de alta tecnologia no meio do cativeiro. Essa experiência o transforma. Stark decide abandonar o comércio da guerra e usar sua inteligência e sua tecnologia para proteger o mundo. Nascido no auge da Guerra Fria, o Homem de Ferro refletia a fascinação e o medo da tecnologia militar. Mas, acima de tudo, ele era a história de um homem em busca de redenção, provando que um herói não nasce com poderes, mas se constrói com inteligência, coragem e a capacidade de aprender com os próprios erros. Todos esses personagens incríveis têm um lar em comum: a Marvel Comics. Sob a batuta de Stan Lee nos anos 60, a editora revolucionou a indústria ao criar heróis que eram, acima de tudo, humanos. Eles tinham falhas, pagavam contas, se apaixonavam, sofriam e duvidavam de si mesmos. Eram heróis imperfeitos. E foi exatamente isso que os tornou tão cativantes e fez com que milhões de leitores se conectassem com eles. Namor, Capitão América, Hulk, Thor e Homem de Ferro nasceram em épocas diferentes, mas cada um deles é um retrato fiel de seu tempo. Eles são a prova de que as melhores histórias de heróis são, no fundo, reflexos da nossa própria história, com nossas lutas, medos e esperanças. E é por isso que, décadas depois, eles continuam tão vivos e relevantes, inspirando gerações a encontrar o herói adormecido dentro de cada um de nós. Obrigado por assistir. Se você curtiu essa viagem pela história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!